Boa tarde a todos. Como vamos? Estamos se aproximando, estamos chegando perto do grande dia. Hoje já é o primeiro dos 3 dias de preparação. Existem 3 dias, a gente já encontra na Torá, chamados de Shloshet Yemei Agbalah. São dias que Moshe Rabbeinu, ele, por ordem de Hashem, ele cerca o monte e o povo judeu começa a se preparar. E a gente sabe, nossos sábios escrevem que nesses 3 dias, até os dias de hoje, existe um inyan especial de aumentar no estudo da Torá, de a pessoa que consegue se dedicar mais ao estudo da Torá, diminuir ao menos a perda de tempo e as falas proibidas. Isso é uma grande esgolá para ele conseguir realmente receber a Torá de uma forma correta. Então a gente está aqui, a gente está estudando Ilchot Rechilut. Lembrando o que é Rechilut, qual a diferença entre Rechilut e Lashon Hara. Lashon Hara é falar mal de alguém, Rechilut é contar para alguém o que o outro fez para ele, para a própria pessoa que foi atingido, e causando dessa forma, o princípio básico da Rechilut é o fato de causar ódio e discórdia entre dois Yehudim. Então, a gente estava falando sobre os casos da Rechilut, agora a gente vai falar sobre um caso muito interessante, e infelizmente comum. Quando alguém vem para essa pessoa, ele já escutou uns bochichos, já escutou uns boatos por aí, e ele escuta que o fulano, o Yankale, falou dele, e ele chega para o Moishale me diz um negócio, o que o Yankale falou de mim? É proibido contar para ele, porque contar para essa pessoa será Rechilut. Se ele pode dar uma resposta que não conte, que não seja depreciativa, que não conte o que um falou ou o que o fez para o outro, óbvio, sempre lembrando, a gente está falando aqui num caso que a Rechilut não tem um benefício direto. Simplesmente ele tá chateado, ele quer saber o que o outro falou sobre ele. E isso não tem nenhum motivo para contar. Então, se tem como responder a pessoa sem falar alguma mentira, ou pelo menos uma mentira clara, essa é com certeza a forma correta, tentar se esquivar da pergunta, tentar mudar de assunto, falar, que bonito o dia de hoje, ou tentar todo tipo de fugir dessa situação. Agora, se a pessoa sabe que a pessoa que está perguntando ele, o nosso Yankale, no caso, ele veio e ele não vai aceitar essa resposta, não vai aceitar essa esquivada. Ele vai querer realmente saber, ele vai pressionar a pessoa. Fala, Chafetz Chaim, é permitido mentir para não falar o que foi dito sobre ele. É permitido mentir para não causar discórdia entre duas pessoas. Inclusive, a gente aprende isso de Hashem. Hashem, ele estava disposto a mudar na história de Avraham Avinu. Quando Hashem vem e promete para Avraham Avinu, os anjos prometem para Avraham Avinu, em nome de Hashem, que ele vai ter um filho. Sará, a esposa de Avraham, fala, como é que eu vou ter um filho? Meu marido já está velho. E quando Hashem veio contar para Avraham Avinu, ele fala que Sará disse, como é que eu vou ter um filho e eu já estou velha? Não foi o que Sará falou. Sará falou que Avraham está velho. Mas como Hashem não queria colocar uma tensão, uma discórdia, uma briga entre os dois, Hashem próprio mudou as palavras de Sará para adaptar elas. Dali a gente aprende que é permitido falar algo que não é 100% verdade, ou uma mentira, para não causar, para evitar a discórdia, para evitar uma briga, para evitar o ódio entre duas pessoas. Porém, tem aqui um ponto muito importante, é proibido jurar. De forma geral, é proibido jurar, não se deve jurar, mas com certeza é proibido jurar em falso, jurar mentirosamente. Só que é muito fácil se esquivar desse problema. Se alguém vem e pede para você, jura, fala, olha, eu não juro nunca, eu costumo não jurar, eu tenho medo de juramentos, nem por verdade, mas, e dessa forma se esquivar e não contar, mas falar uma mentira, fala o Chafetz Chaim, é permitido. Permitido falar uma mentira. É um caso, infelizmente, comum, mas é importante saber qual a halakha nesse caso. Mais um caso contado é que é proibido contar Rechilut Beramaut. O que é Rechilut Beramaut? De forma enganosa. Por exemplo, alguém que sabe que
teve um assunto, teve uma questão entre dois sócios, ou entre dois amigos, dois conhecidos, dois parentes, e ele joga verde, ele joga a informação, ele fala, ele dá uma como se ele não soubesse. E dessa forma ele renova e ele revive a discórdia, a briga e a mágoa entre as duas pessoas. Isso é rechilut pura. Isso é rechilut total. E a única coisa, a única pessoa que, o único que ele está enganando é a si mesmo. Porque com certeza ninguém mais. Com certeza não Hashem. Isso também é rechilut. Agora o Hafetz Haim, ele entra em algumas situações. A gente já falou sobre elas bastante em Ilhot Lashon, por isso a gente vai falar elas de forma curta em rechilut. Mas ele repete porque elas às vezes são compatíveis. Existem situações que pode ser, podemos achar que será permitido falar a rechilut, e o Ben Hafetz Haim nos explicar exatamente do que se trata. Primeiro, antes de mais nada, é proibido falar falar mal de uma pessoa, seja, quer dizer, contar o que alguém fez para essa pessoa, seja de forma particular, ou seja, de forma pública. Com certeza é proibido falar, olha, Moisés, vem cá, vamos, senta com a gente aqui. Você não sabe o que o Yankale fez para você. E não só que isso é proibido, é muito mais grave, porque causa muito mais ódio entre a pessoa, fora o fato de se relacionar para todas as pessoas que estão escutando. Agora, algo que já foi contado frente a pessoas, a gente considera isso público. Para o Hafetz Haim, uma pessoa poderia pensar que não tem nesse caso a proibição de rechilut, porque a gente pode supor que a pessoa contra quem falaram, contra quem fizeram, já sabe desse caso. Para o Hafetz Haim, mesmo assim, é proibido. Não é permitido contar isso. Isso ainda é considerado rechilut. A única coisa que talvez pode ser permitida é quando a gente fala de uma fala que ela pode ser interpretada de duas formas. Ela pode ser um assunto que pode ser interpretado de uma forma positiva ou pode ser interpretado de uma forma negativa. Depende de como a pessoa fala, como a pessoa insinua, como a pessoa entona. Tudo vai depender da situação. Então, nesse caso, quando a pessoa fala isso de uma forma pública, a gente supõe muitas vezes que ele vai falar essa informação de uma forma favorável e não desfavorável, de forma que não cause uma mágoa. Por isso eu falo ao Hafetz Haim, se falar uma informação em público de uma forma desfavorável, não tem nenhuma permissão. E mesmo falar de uma forma favorável, ou meio favorável, se a pessoa sabe que o nosso amigo que está sendo, que se sente prejudicado aqui, ele é uma pessoa que guarda rancor, uma pessoa ou que se ofende com facilidade, e ele muito rápido vai achar por que não foi exatamente assim, ele vai ficar bravo com a pessoa que falou sobre ele, o que fez sobre ele, do qual a gente está contando, isso era rechilut pura, e não pode contar. Um dos aspectos que o Hafetz Haim traz sobre isso é um aspecto muito comum, isso acontece tanto com adultos quanto com jovens, com crianças. Digamos duas pessoas, dois sócios, que um deles pensou em dissolver a sociedade porque ele achou que ele poderia entrar num negócio melhor. E no final das contas, esse negócio melhor não saiu e ele manteve a sociedade. É proibido contar para o segundo sócio que o sócio dele tinha intenção de largar ele para entrar em outro negócio. Por que eu digo crianças? Porque as crianças também isso. Às vezes se formam grupos na escola, times de futebol, e a criança fica, às vezes o jovem fica assim, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero fazer parte daquele grupo, eu quero sair do meu grupo. Mesmo se a pessoa teve intenção e falou, e já fez todo o necessário, no final não saiu, ele teve que ficar onde está, é proibido contar para os restantes que ele realmente não gostaria de estar aqui, ele queria estar em outro lugar. Mesmo que talvez algumas pessoas, mais do que 3 pessoas sabem, isso é considerado rechilut totalmente. Então, por hoje é só, pessoal. A gente falou hoje, terminou o Klal Aleph de rechilut, falou o Klal Bet. As alachot de rechilut no Hafetz Haim, elas são trazidas de uma forma um pouco mais resumida, um pouco mais sintetizada, já que a maioria das alachot já foram ditas no Hafetz Haim. Um bom fim de tarde a todos. Até. Tchau.